Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição desta quinta-feira, como sempre, com muitas informações para vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo da resenha, que já me ajuda bastante. Quem for novo aqui no canal, por favor, se inscreva, ativa o sininho das notificações e, claro, segue minha conta pessoal lá no Instagram. Beleza? Temos 2 jogos aí para encerrar essa maratona de jogos atrasados do Brasileirão. E você que é bom de palpite, pode fazer sua aposta lá na 1xBet. Link aqui, ó, no primeiro comentário fixado do vídeo. Clica lá, se cadastre e já comece a apostar. Quem usar o cupom promocional Futebolaco com temudo e seu no final, eles dobram aí o seu primeiro depósito até R$ 1.200 de bônus. Beleza? Além de você apostar na maior bet do mundo com credibilidade, ótimas cotações, vocês ajudam demais aqui o meu trabalho. Quem gosta do Dieguinho, gosta do canal Futebolaço e quer ver esse canal no ar, me dá essa moral e faça sua fezinha por lá. Posso contar com vocês? Dito isso, vamos às informações. Primeiro, um breve lembrete. Hoje, às 6 horas da noite, estarei recebendo novamente o Euriquinho para a gente estar discutindo a questão da série A Mão do Eurico. Foi uma série aí, um documentário da Globo incrível. Já foram lá os 5 episódios. Quem não foi assistir, super recomendo. E a gente vai estar discutindo bastante sobre a série. Ele falou que ia comentar um pouco também sobre a última eleição. Então, hoje, às 6 horas da noite, Futebolaço Podcast, estaremos ao vivo, tá? Então, tô esperando vocês lá. Agora, vamos às informações. Vasco e Cruzeiro ontem empataram, cada um ganhou um pontinho, mantiveram as suas posições, abriram 3 pontos para a equipe do Bahia, mas ambos podem ser ultrapassados pelo Bahia já nessa rodada de fim de semana, porque o Bahia tem o mesmo número de vitórias que o Vasco, caso ele vença e o Vasco perca, empata, mas eles têm um saldo hoje igual, mas o Vasco perdendo e o Bahia ganhando, eles melhoram e nos passam no saldo. Com relação ao Cruzeiro, ele já tem número de vitórias igual, vencendo o Cruzeiro, perdendo, automaticamente eles também passam o Cruzeiro. Então o Bahia pode sair da zona desde que ele vença ou o Cruzeiro ou o Vasco percam suas partidas. Se ambos perderem, ele consegue ultrapassar os dois. Lembrando que o Bahia tem um jogo dificílimo. Eles pegam o Corinthians lá na Arena Itaquera. Corinthians ainda ameaçaram de rebaixamento porque tem 44 pontos. São 6 pontos hoje do Bahia que podem virar 3. É literalmente um jogo de 6 pontos. Tá? Então, sobre o campeonato, está atualizado. Agora, de noite às 7, tem Fortaleza e Botafogo. Às 9h30, Flamengo e Red Bull Bragantino, já que o jogo é no Maracanã. E lembrando o escárnio que está sendo feito no Maracanã com relação ao Vasco. Jogo Brasil e Argentina terça, Fluminense e São Paulo quarta, Flamengo e Red Bull Bragantino na quinta-feira. Para eles tudo pode, mas quando o Vasco pede para jogar no estádio, não pode ter 2 jogos em dias consecutivos. Aí, né, meu parceiro? Vai roubar para ser preso. Queria trazer para vocês aqui algumas situações interessantes com relação a informações. Primeiro, vocês sabiam que o Gabriel Peck é o segundo maior artilheiro do Vasco já nessa década? A década começou em 2020 e vai até 2029. Ele está atrás só de Germancano. O Cano tem 50 e poucos gols, 50 ou 48 gols com a camisa do Vasco, que são 50 e alguma coisa, não me lembro exatamente agora qual o número, e o Peck já tem 26 gols considerando a temporada 21, 22 e 23. Por que eu tô falando isso? A rapaziada do Estúdio Vasco, eles disseram que o Peck já é o maior artilheiro do Vasco na década, mas eles erraram. Você começa a contar a década no ano 0 e ela encerra no ano 9, automaticamente. Quando virar o 30 é a década de 30. 2030, 31, 32 até chegar a 2039 e aquela década morre. E no levantamento deles, eles consideraram só de 2021 para frente. O Peck chegou ao 26º gol com a camisa do Vasco, com o gol marcado ontem. O segundo colocado é o Germancano, pelos 22 gols marcados na temporada de 2021. E o Nenê tem 19 gols, tá bom? Independente aí do recorte que você pegue, o Peck é no mínimo top 2, porque ele vai ter um golzinho outro marcado em 2020, não lembro quantos gols ele fez, e nenhum jogador fez mais gols. Você tem na conta aí o Germancano, quando soma a temporada 2020 dele, aí ele sai, né, mais que dobra esses 22 gols marcados em 2021, tá bom? Mas isso mostra um pouco
das credenciais do PEC no Vasco. Inclusive sobre o Campeonato Brasileiro, o artilheiro do Vasco na competição é o Verratti com 9, o PEC é o vice-artilheiro com 8. O PEC está um gol de igualar o Verratti, lembrando que o PEC é o jogador do Vasco que mais deu assistências no Campeonato Brasileiro e é também o líder de gols do Vasco na temporada. O Gabriel Pec tem 15 gols marcados no ano e, salvo engano, acho que 6 assistências, tá? Então, definitivamente, essa é de longe a melhor temporada do Gabriel Pec com a camisa do Vasco. Outra situação que eu queria trazer para vocês aqui é sobre o Sebastião Ferreira. O jogador saiu do campo desolado, triste, consolado pelos amigos, e óbvio que nós saímos ainda mais tristes do que ele, né? Ele triste por ter desempenhado mal o seu trabalho, e o torcedor do Vasco irritadíssimo aí com o desempenho dele em campo. Ele até deu a assistência para o gol ali do Gabriel Pec, mas perdeu 2 gols inacreditáveis, fora aquele voleio bizarro que ele tentou, e a bola foi sair para o outro lado, e o Payet tentou consertar e fechou de forma pavorosa o lance também, tá? E o Sebastião não marca gols desde outubro de 2022. Há mais de um ano ele não sabe o que é fazer um golzinho. São 25 jogos de seca. Eu vou trazer para vocês os números dele com a camisa do Vasco. Ele tem 415 minutos em campo, 12 jogos disputados, 3 como titular, 9 como reserva, nenhum gol marcado e uma assistência. Ele foi importante, né, naquela cabeçada que ele dá, ou cabeçada? Acho que foi cabeçada, que a bola pega na trave e sobra pro Pec abrir o placar contra o Cuiabá, e ontem ele deu essa assistência também para o gol do Pec. Tá? Em 2023, contando a temporada dele no Vasco, junto ao Houston Dynamo, que é a equipe que ele jogava na MLS, são 25 jogos, 7 como titular, 18 como reserva, 890 minutos em campo, uma assistência e 0 gol. Já lá no Dynamo, ele não tinha marcado nenhum gol e dado também nenhuma assistência. Ele teve 13 jogos com a camisa do Dynamo e 12 jogos até aqui com a camisa do Vasco. A temporada do Sebastião Ferreira é horrorosa. Tá mal demais. Foi até elogiado aí pelo técnico Ramon Dias, mas enfim, é um papo para depois. Não vou me ater agora à colocação do Ramon, não. Outro detalhe, vocês sabiam que o Vasco bateu o seu próprio recorde nessa edição do Campeonato Brasileiro? O maior período sem derrotas do Vasco no Campeonato Brasileiro de 2022 foi sob o comando do Ramon Dias. Eram 4 partidas. Nós, à época, tínhamos empatado com o Bahia fora de casa, que podia ter sido até uma vitória, o Jair perdeu um gol inacreditável. E depois, 3 vitórias seguidas, Fluminense, Curitiba e América Mineiro. Agora o Vasco chega a 5 jogos sem perder, empate contra o Goiás, vitórias contra Cuiabá, Botafogo e América Mineiro, e empate contra a equipe do Cruzeiro. O Vasco chega a 5 jogos de invencibilidade, com 3 vitórias e 2 empates. Números importantes que vão nos ajudar se mantermos essa batida nas 4 últimas rodadas. Com esse desempenho, a gente não cai para a segunda divisão. Tá bom? Outro ponto interessante que eu queria trazer para vocês, com um gol marcado pelo Puma Rodrigues. Ontem, contra a equipe do Cruzeiro, ele chegou ao 3º gol dele na temporada. Foram 2 gols no Campeonato Carioca, um gol contra o Boa Vista na vitória por 4-1, aquele golaço contra o Flamengo na vitória do Clássico por 1-0, nossa única vitória contra o Flamengo na temporada, e há 226 dias ele não marcava um gol e fez esse gol contra a equipe do Cruzeiro. Eu tentei puxar na memória, eu não lembro de um outro lateral ter marcado 3 gols com a camisa do Vasco nos últimos anos. Os últimos laterais artilheiros que nós tivemos foi o Danilo Barcelos, lateral esquerdo limitadíssimo, mas fazia uns golzinhos de falta, e também o Iago Pikachu. Porém, o Pikachu, na enorme grande maioria dos jogos dele com a camisa do Vasco, ele atuava como ponta. Dificilmente ele jogava como lateral. Em 2018, na Libertadores, eu lembro dele ter atuado como lateral e ainda assim fazia os seus golzinhos. Mas na grande maioria das vezes, o Pikachu no Vasco jogou de ponta. Tá? Então tá feito aí um registro. E agora, tô preocupado aí e ó, parabólica ligado. O árbitro Leandro Voaden colocou na súmula que ele expulsou o atacante Gabriel Pec por estar no banco de reservas e proferir palavras de baixo escalão, mandando ele tomar no olho da goiaba. E sendo que quem foi expulso
foi o Rossi e não o Gabriel Peck. Então o Leandro Pedro Voaden tem que corrigir a súmula dele, porque a gente sabe como esse negócio de campeonato brasileiro aí é complicado pra caramba, pra evitar da gente ter problema. Pra gente ter problema aí, tá? Então tô de olho aqui, saindo a atualização da súmula do Voaden eu trago pra vocês. Mas na súmula ele botou que o Peck foi expulso, em tese, pela súmula ele estaria fora do próximo jogo. Mas com certeza o erro é grotesco, o Peck inclusive marcou o gol da partida, participou do último lance que ele anula o gol ali, que seria marcado pelo Verratti. Então vamos ficar de olho, tá bom? Então é isso, galera. Assim a gente encerra a primeira edição. Logo mais eu volto com a segunda. Teremos Futebolaço Podcast, como eu informei a vocês, às 6 da noite. O episódio vai até às 8, então fica ligado. E aí, já mais pro fim da noite, eu venho com a nossa segunda e última edição, beleza? 1, 2, 3, Futebolaço, tamo junto, família. Qualquer momento de volta, mas tamo junto. Valeu, fui!